O GP de Miami até agora está sendo o mais legal de todos pela votação popular. Teve enrosco entre Verstappen e Norris logo na primeira curva. Também teve batida. Ultrapassagem sem DRS, é isso que nós gosta. Alonso rodando sozinho. E o que muitos queriam ver, batalha direta entre Verstappen e Piastri. Isso foi bonito, meus amigos, e mostrou bastante a diferença entre Norris e Piastri. Sabe por quê? Porque o Norris também batalhou com Verstappen, nas mesmas condições que o Piastri batalhou. A diferença foi legal. Ferrari disputando com Haas, por incrível que pareça. Ferrari disputando com Williams. Que situação, hein? Na verdade, pessoal, aconteceu uma novela entre os pilotos Ferraris, que eu ainda farei um vídeo específico só detalhando tudo o que aconteceu entre os pilotos Ferrari nessa corrida. Também teve Max Verstappen errando e reclamando do carro. Uma corrida realmente muito legal, e esse vídeo é um resumo detalhado do GP de Miami 2025. Detalhes que você não vê na TV. Por isso eu peço para você deixe o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para os amigos, pois aqui, na telemetria, você entende o que acontece na corrida. É importante saber quais pneus os pilotos estavam usando na largada. Isso nem a corrida mostrou, porque essas informações estavam com problema no momento da corrida. Não que a estratégia de pneus durante a corrida tenha feito muita diferença. Não fez. Porque não teve bandeira amarela e nem choveu. Embora existia chance de chuva, mas não choveu. Então, realmente e infelizmente, a estratégia de pit stop aqui foi apenas uma parada. O que não contribui muito para a emoção. Mas no meio da corrida, a diferença de pneus entre alguns pilotos proporcionou uma novela que eu vou explicar para vocês. Então, na largada, principais pilotos, quase todos, estavam de pneus médios. Somente Russell e Hamilton largando de pneus duros. Então, quem largava de pneus médios, lá para a volta 20ª ou 30ª, colocaria pneus duros e ia até o final da corrida. A corrida tem 57 voltas. E quem largava de pneus duros, lá para a volta 30ª ou 40ª, colocaria pneus médios e iria para o final da corrida. Entendido isso, vamos para a largada. A largada foi um dos melhores momentos da corrida, pois olha só a manobra que Max Verstappen fez. Ele largou muito bem e não perdeu tempo, pois da largada até a primeira curva dessa pista é um espaço curto e quem está por dentro nessa primeira curva tem vantagem. Então Max já se colocou por dentro da curva, freou um pouco tarde, não conseguiu frear direito, fritou os pneus, cometeu um pequeno erro aqui. Norris se viu na chance de ultrapassar Max Verstappen, colocou por dentro, porém ainda estava com o carro ligeiramente atrás, acelerou bastante, conseguiu até colocar lado a lado com Max Verstappen, porém largada, pneus frios, Max Verstappen forçando tudo que dava e até além do limite, para não ser ultrapassado pelo Norris no primeiro setor, acabou escorregando, cometeu um erro, quase foi para fora da pista, porém, quem se deu mal nessa manobra, entre aspas, foi Lando Norris, que teve que tirar seu carro para fora da pista para poder não bater em Max Verstappen. E com isso, Norris perdeu várias posições, olha só para onde ele foi. Que cagada, meus amigos. Então, da câmera do Max Verstappen, aqui já é depois da primeira curva à direita, ele tenta acelerar bastante, o carro distraciona, ele perde a traseira e vai para fora da pista, empurrando o Norris junto com ele. Aqui é da câmera do Lando Norris, a McLaren ela traciona muito melhor que a Red Bull tentou acelerar muito, mas infelizmente perdeu o controle, ó, deu aquela rabiada para a direita, olha só que nesse momento Verstappen perdendo o controle de novo do seu carro após passar em cima da zebra, e o Norris aqui já estava com o carro para fora da pista, e aí não teve como perder muito tempo e voltou lá atrás do grid. Enquanto tudo isso acontecia lá na frente, lá atrás tinha uma Racing Bulls que se envolvia em uma batida forte com Jack Doohan, na primeira curva à direita ainda. Jack Doohan tentou ir aonde não tinha espaço, foi em cima da zebra, o carro deslizou para a esquerda, acertando o Lawson que estava ao lado dele. E aí, furou o pneu do Jack Doohan. Nesse momento, o Jack Doohan já abandonou a corrida. Após a primeira volta completa, Verstappen era o líder, Antonelli o segundo colocado, Piastri em terceiro, Russell em quarto, Albon em quinto e o Norris, que largou em segundo, somente na sexta colocação. Norris perdeu 4 posições. Sainz em sétimo, Leclerc em oitavo, Tsunoda em nono, Ocon em décimo para fechar o top 10. Hamilton ainda estava na 12ª colocação, Bortoleto ainda estava em 13º, Hülkenberg tinha ganhado 2 posições. Após a batida do Lawson e Doohan na primeira curva, teve um Virtual Safety Car. Pessoal, Virtual Safety Car, da sigla VSC, é diferente de um Safety Car. O Virtual Safety Car, não existe o Safety Car na pista, mas mesmo assim, todos os pilotos obrigatoriamente devem seguir uma velocidade reduzida. Porém, a maior diferença do Virtual Safety Car para o Safety Car é que o Safety Car, ele une todos os pilotos. Então, se o líder está a 20 segundos na frente do segundo colocado, o safety car vai
unir todos os pilotos um atrás do outro. E aí vai acontecer a relargada um próximo do outro. Agora, no Virtual Safety Car, isso não acontece. A vantagem ou desvantagem que um piloto tem para o outro é mantida na pista, beleza? É importante que vocês saibam disso. Essa corrida teve 2 ou 3 Virtual Safety Car, que ao longo do resumo eu vou explanar para vocês. Mas só voltando aqui à explicação. O Virtual Safety Car acabou na volta 4 e não demorou muito para o Norris ultrapassar rapidinho o Albon, e foi uma ultrapassagem bonita. E assim Norris assumia a 5ª colocação. Ao mesmo tempo que Hamilton sofreu para passar o radar com a Racing Bulls, viu? E já na volta 7 o Norris não tava para brincadeira, fez um passadão no Russell sem DRS, meus amigos. Isso aqui é muito bonito. Perseguindo o Russell no seu vácuo, se aproximou bastante, tirou pro lado e ultrapassou sem DRS. Olha, tem que ter um carro muito bom e equilibrado para fazer isso, viu? E é claro, um carro muito mais rápido. E repare que essa ultrapassagem que Norris fez sobre Russell não foi na reta, foram em curvas de média e alta velocidade. A partir desse momento, muitos não se tocaram, mas ficou explícito que o carro da McLaren estava muito, mas muito mais rápido do que a Mercedes de Russell, por exemplo. Pois os pilotos comentam que, para haver uma ultrapassagem sem DRS, o carro que está ultrapassando tem que ser pelo menos 7 décimos mais rápido. Então, quando eu vislumbrei essa ultrapassagem na volta 7, eu já pensei, nossa, essa McLaren vai voar nessa corrida. E vocês vão ver o resultado final. Calma que eu vou chegar lá. Muita coisa aconteceu aqui. Estamos só na volta 7. E na volta 7, esse era o resultado. Verstappen ainda o líder. Piastri em segundo, a pouco mais de 1 segundo do Verstappen. Piastri nunca chegou a ficar 2 segundos atrás do Verstappen, tá pessoal? Sempre estava mantendo essa diferença. Antonelli em terceiro a 2 segundos do Piastri e o Norris, que já era o 4º colocado, após ultrapassar o Russell. Russell estava no vácuo e no DRS do Norris. Será que conseguiu alcançar? E Sainz, Albon, Leclerc, tudo mundo atrás do Russell, no vácuo e no DRS. Tsunoda em nono, Ocon em 10º, Hamilton em 11º a 2 segundos do Ocon. E aí vem Radiar, Bortoleto 13º ainda, sofrendo pressão do Hülkenberg, do Stroll, do Berman, do Alonso, Gasly e Lawson lá em último colocado, com o carro danificado. Agora, a partir da volta 9 é que tudo começou a ficar interessante nessa corrida. Enquanto o Piastri decidiu atacar para tentar ultrapassar Verstappen, o Norris também estava atacando Antonelli pela 3ª colocação. Essa briga estava bonita, meus amigos. Finalmente, teríamos um embate direto do Piastri contra Verstappen. Ano passado, tivemos muito Norris contra Verstappen, e Norris se deu mal na maioria. Mas antes de falar de Piastri contra Verstappen, é bom mostrar o Norris ultrapassando com facilidade o Antonelli, e assim assumindo a 3ª colocação. E na volta 10 começou, meus amigos! McLaren de Piastri tinha um carro que saía muito rápido das curvas, e o Verstappen tinha um carro que saía mais devagar das curvas, porém, era muito veloz em alta velocidade, mas o carro da McLaren era muito rápido nas curvas de média e alta velocidade. E Piastri começa a atacar Max Verstappen, tenta por dentro, tenta por fora, de todas as formas. A própria Red Bull... Oi, bebê. Agora deixa teu carro. Tá bom, papai vai com você então. Então, meus amigos, a própria Red Bull, em determinado momento, disse que Verstappen deveria sempre se manter na linha interna para a defesa. E eis que Verstappen fazia isso em todas as curvas. E conseguiu segurar muito bem. Por exemplo, olha essa linda defesa que ele fez na volta 11. Nesse momento aqui, pessoal, eles estão na reta dos boxes. E a próxima curva que é à direita é a primeira curva da pista. Aqui sempre era o melhor momento em que as duas McLaren conseguiam se aproximar do Max Verstappen. E tem uma explicação técnica para isso. Na reta oposta, que é a maior reta do circuito, tem também zona de DRS, mas as McLarens não conseguiam se aproximar o suficiente do Verstappen para atacar. Verstappen se defendia facilmente. E aí faziam a penúltima curva do circuito. Logo após esta curva, aí vinha uma sequência de aceleração máxima. E a McLaren, de Piastri, por exemplo, abria de novo o DRS na reta dos boxes e aí tentava de novo, só que dessa vez ele estava mais próximo. E aqui nesse momento, ele se colocava sempre do lado externo da curva e tentava curvar do lado de Verstappen. Nem sempre conseguia, mas Piastri tentava fazer o drible, obrigando o Verstappen a frear mais tarde, porque estava na linha interna, e aí Piastri tentava acelerar mais rápido, mas nem sempre dava certo. Verstappen é mestre em defesa. Depois, na volta 11, Piastri tentou ultrapassar Verstappen em um outro momento da pista. Verstappen mais uma vez se defendeu por dentro, mesmo na parte suja, mas ele se defendeu por dentro. Este ataque que eu vou mostrar agora foi na curva 11, ou seja, após este longo trecho com o DRS, que eu chamo de reta curva. Verstappen mais uma vez colocou por dentro na defesa, na parte suja, e Piastri tentou por fora. Os dois ficaram lado a lado, coisa bonita.
Mas como a curva é para a esquerda, favorece o lado do Max Verstappen, ele conseguiu se defender muito bem. Na volta 12, Piastri não dava trégua, tentava de novo contra Verstappen, mas aí Piastri deu uma pequena escorregada, meus amigos. Tentou frear tarde, pegou o ar sujo do Verstappen e acabou travando os pneus. Esta aqui é a primeira curva do circuito. E com isso, Piastri perdeu um pouco desse ímpeto agressivo para cima do Verstappen. Mas o refresco para Verstappen durou apenas uma volta. Na volta 13, Piastri de novo tenta a manobra. E olha o Norris ali atrás, estava chegando também. Esta aqui é a frenagem da curva 17. Piastri se aproximou bastante, colocou por fora, mas não deu para tentar fazer uma ultrapassagem aqui. Se manteve atrás do Verstappen, porque na sequência ele passaria a ter mais um DRS, o DRS da reta dos boxes. Piastri muito próximo de Verstappen. E com o DRS, imagina, se aproximou demais, colocou de lado antes da linha de chegada ainda, estava com DRS, muita velocidade, uma manobra praticamente indefensável de Piastri para cima do Verstappen, ultrapassando quase que completamente Verstappen na reta ainda. Porém, Verstappen forçou para tentar chegar no apex da curva antes do Piastri, que ele fez, deixou para frear muito tarde. E aí que Verstappen cometeu um erro, passou reto na curva, travou os pneus. E o que o Piastri fez? Deu um drible no Verstappen e conseguiu assumir a liderança na volta 14. Uma batalha que durou praticamente 4 voltas. Foi incrível. E olha, o Norris estava chegando ali. Ah, mas o sossego de Verstappen não durou nenhuma volta. Na volta 15, volta seguinte, olha quem tentava ultrapassar Verstappen praticamente na mesma estratégia que o Piastri usou contra Verstappen. Norris, muito rápido, colocando quase que completamente seu carro na frente do Verstappen antes da primeira curva, que vem agora à direita. Mas Verstappen já tinha sido ultrapassado dessa forma. E dessa vez ele não cometeu o erro, freou junto, manteve seu carro na linha interna de Norris e, é claro, não deu espaço para Norris o jogando para fora da pista. Norris perdeu tempo com isso. Olha que imagem bonita! Enquanto o Piastri se distanciava, Norris tentava ultrapassar Verstappen. Mas Verstappen, jogando com o regulamento debaixo dos braços dele, freou mais tarde e fez o que o regulamento da FIA permite. No apex da curva, nesse momento, se o carro da linha interna está ligeiramente na frente do carro da linha externa, o carro da linha interna pode ocupar o espaço do carro da linha externa, ou seja, não dando espaço para o carro que está na linha interna. Por esse motivo, Verstappen não deu espaço para Norris e o jogou para fora da pista, fazendo Norris perder tempo. Pessoal, essa manobra parece suja. Na minha opinião, é suja. Mas, felizmente ou infelizmente, tá na regra da Fórmula 1, então fazer o quê? É muito polêmico, deixa aí seu comentário sobre isso, porque na sequência vai ter outra polêmica. Atenção aqui. Na volta 16, sim pessoal, na volta 16. É uma atrás da outra. De novo, praticamente a mesma situação. Só que dessa vez Norris não projeta seu carro por fora de Verstappen. Ele apenas continua o seguindo, tá estudando. E Norris continuava perseguindo Verstappen de muito perto. Nesse momento, Verstappen já reclamava que o carro dele escorregava demais. E na volta 18, eis que Norris finalmente consegue ultrapassar Verstappen lá no final daquela reta curva, depois de uma longa zona de DRS. Mas a ultrapassagem foi ilegal, pois tanto Verstappen quanto Norris saíram para fora da pista. Veja que interessante, aqui neste ponto, no apex da curva, Norris está na frente do carro do Verstappen. Portanto, Norris poderia tomar o espaço do Verstappen, e assim ele o fez. O problema é que Norris também saiu para fora da pista. Isto é proibido. Essa ultrapassagem que Norris fez para cima de Verstappen na volta 17 é ilegal, segundo a FIA. Portanto, Norris deveria devolver a posição para Verstappen. Só foi considerada ilegal porque Norris também saiu para fora da pista. Mas se ele não tivesse saído, aí a ultrapassagem seria legal. Entenderam? E logo na sequência, Norris já devolve a posição para Verstappen. Mas uma volta depois, após Norris já ter devolvido a posição de Verstappen, na mesma curva em que Norris ultrapassou Verstappen de forma ilegal, Norris tenta de novo e dessa vez ele aprendeu com o erro. Completa a ultrapassagem para cima do Verstappen de forma legal, na mesma curva. Só que aqui ele conseguiu ultrapassar, na volta 18. Volta 19 e esta era a situação do grid. As duas McLaren em primeiro, só que o Norris estava a 9 segundos do Piastri. Preste atenção nesses números. Verstappen em terceiro colocado, claro que ele não conseguiu acompanhar Norris. Antonelli, 2 segundos do Verstappen. Russell, 1,5 segundos do Antonelli. Olha as duas Williams juntinhas aqui, hein? E o Leclerc se aproximando do Sainz. Isso aqui vai dar o que falar ainda. Tsunoda, Ocon, Hamilton ainda na 11ª colocação de pneus duros, atrás do Ocon, mas está com o DRS ativado. Hadjar, Bortoleto ainda em 13º, ótima corrida de Hadjar, ótima corrida do Bortoleto, não perdeu nenhuma posição desde que largou.
Inclusive conseguiu se distanciar do Hülkenberg, do Stroll, Berman, Gasly e Alonso. Então Bortoleto estava mandando muito bem até aqui. E finalmente na volta 22, só que Hamilton conseguiu ultrapassar Ocon. Mas olha que disputa e que difícil. Ocon se defendeu muito bem, deu espaço para Hamilton, uma batalha linda de se ver. Olha que bonito, naquela curva em que Norris ultrapassou Verstappen de forma ilegal, jogando os dois para fora da pista, e depois tentou de novo e conseguiu ultrapassar. Essa mesma curva, mas olha esta batalha, que coisa linda, um dando espaço para o outro. Hamilton bem apertado, mas que disputa roda com roda, hein, pessoal? Coisa linda de se ver. Daí a corrida seguiu tranquila até a volta 30 mais ou menos, quando o motor Ferrari da Haas, do Berman, acabou parando. E aí foi fim de prova para o Berman. Volta 32, o Berman já fora da pista. Olha só que legal essa situação. Sainz em sétimo, Leclerc em oitavo e Hamilton em nono colocado. Leclerc está com pneus duros e Hamilton já estava com os pneus médios. Atenção para esse detalhe. Até que na volta 34 acontece uma das cenas mais legais desta corrida. Leclerc começa a atacar Carlos Sainz. E olha que batalha legal uma Williams estava travando com uma Ferrari. Ano passado, ninguém poderia acreditar que isso aconteceria esse ano. E é incrível o ritmo dessa Williams. E aqui, olha só quanta velocidade tem a Williams, mesmo sem DRS. Leclerc, por fora, com o DRS ativado, não consegue colocar o carro na frente da Williams, corre demais. Chegam na curva, Leclerc coloca por fora, mas Sainz não deixa barato. Que disputa linda, meus amigos, quem diria? É o Carlos Sainz ali numa Williams dando trabalho para uma Ferrari. Isso foi muito emocionante. Reta dos boxes e aqui a Ferrari tá com o DRS de novo, vantagem para ela. Aí não teve como, né? Leclerc freou muito tarde, tirou espaço ali do Carlos Sainz, fez a ultrapassagem por dentro e em cima do Carlos Sainz, mas quem que vinha atrás? Hamilton. Então Hamilton também ultrapassa Carlos Sainz. Sainz recebeu um passadão duplo das duas Ferraris, meus amigos. Que cena bonita, hein? Batalha bonita. Enquanto tudo isso acontecia, Bortoleto estava parando o seu carro. Pois é, o motor Ferrari da Sauber de Bortoleto também não aguentou a corrida. Safety car virtual. Volta 38. Norris já estava a 6 segundos do Piastri. A diferença era 9. Atenção. Porém, o Norris já tinha aberto 21 segundos do Russell. É muita diferença, pessoal. Ah, vocês devem estar perguntando, como que o Russell está na frente do Verstappen? Pois é, lá na volta 30, durante o Virtual Safety Car, enquanto o Berman estava parando o carro dele na pista, Piastri, Norris, Russell e Leclerc aproveitaram para fazer o pit stop. E quando você faz uma parada no pit stop no Virtual Safety Car, o piloto perde quase metade do tempo no pit stop. Então, as duas McLarens, Russell e Leclerc, tiveram uma vantagem de aproximadamente 10 segundos para cima de todo o restante do grid que já tinha feito a parada no pit stop, sem Virtual Safety Car. Principalmente o Verstappen, que também já tinha feito a sua parada. Por isso que na volta 38, quando a corrida estava mais estabilizada, com exceção dos casos de família da Ferrari, que eu já vou retratar um pouco sobre isso, Russell era o terceiro colocado, Verstappen, Albon em quinto, brilhante participação dele, Antonelli em sexto, próximo do Albon, e as duas Ferraris aqui juntinhas, Hamilton, Leclerc na frente do Hamilton e o Leclerc a 5 segundos do Antonelli. A partir desse momento começa a novela que eu vou explicar um pouco para vocês. Porém, nos próximos dias eu farei um vídeo exclusivo com todos os rádios, e teve muito rádio, muita discussão interna aqui entre esses dois pilotos durante algumas voltas. Eu vou traduzir tudo e mostrar exatamente para vocês em ordem cronológica. Essa análise vai ser bem interessante. Nenhum canal no YouTube faz isso, por isso deixa o like nesse vídeo e inscreva-se no canal, pois é bem legal as nossas análises. E o Sainz estava atrás das Ferraris, porém o Sainz não tinha tanto ritmo para acompanhar as Ferraris, lembrando que o Sainz já tinha sido ultrapassado pelas duas Ferraris. Tsunoda em décimo, Hadjar, Ocon, Gasly, Hülkenberg, Alonso, Stroll, Lawson, e abandonando a corrida, Bortoleto, Berman e Durham. Essa aqui é a volta 38. Então vamos à novela da Ferrari. Bom, é o seguinte, Antonelli era o alvo e estava a 5 segundos de Leclerc. Leclerc estava com pneus duros e Hamilton com pneus médios. Tecnicamente, pneu médio é de 3 a 4 décimos mais rápido que o pneu duro. Então Hamilton exigiu, brigou que a equipe trocasse a posição dele com Leclerc. A equipe falou que não, que era para ele se manter lá atrás. E ele ficou bravo. Ele ficou bravo mesmo. Isso era a volta 38. E na volta 39, Hamilton continuou reclamando e intensificando ainda mais sua reclamação com a equipe, que se eles não trocassem a posição, não seria um trabalho de equipe.
bravo no rádio. Faz tempo que eu não vejo o Hamilton assim. A equipe obedeceu o Hamilton e o Leclerc faltou frear na reta. Olha isso, cara. Leclerc praticamente freou na reta, perdeu muito tempo, mas deu a posição dele para o Hamilton. Essa troca de posição aconteceu na volta 39, e logo em seguida, Hamilton já abriu 1,5 segundos do Leclerc, e estava a 5,1 segundos do Antonelli, que era o alvo das duas Ferraris. Hamilton com pneus médios, com 10 voltas, e Leclerc com pneus duros, com 9 voltas. Então, considerando esse cenário, de fato, Hamilton, tecnicamente, deveria ser mais rápido que o Leclerc. Deveria, não é mesmo? Volta 41, quem começa a reclamar é o Leclerc, dizendo que o Hamilton precisa ir mais rápido, porque o Leclerc está no ar sujo, no ar turbulento, ar quente, que o carro do Hamilton está deixando. Da volta 39, que aconteceu a troca de posição para a volta 41, o Leclerc continuava um pouco mais de 1 segundo atrás do Hamilton. E o Hamilton não tinha tirado nem 1 segundo do Antonelli. Estava 4,7 segundos atrás. Mas ele não estava mais rápido que o Leclerc. O Leclerc continuava acompanhando o Hamilton mesmo sem DRS. Volta 43, Leclerc volta a reclamar no rádio, pois ele ainda estava muito próximo de Hamilton, e Hamilton não estava conseguindo tirar muito tempo do Antonelli. E quando um piloto fica entre 1 a 2 segundos de um outro carro à sua frente, isso é o pior dos cenários, porque ele fica sem DRS, não consegue ser rápido e fica pegando muito ar sujo, ar quente. Isso acaba sobreaquecendo pneu e freio. E não deu outra. Volta 47, Leclerc disse para a equipe que os pneus dele estão superaquecendo. Volta 47, faltava 10 para o final. Volta 47, Hamilton ainda estava muito longe do Antonelli, 3,7 segundos, e o Leclerc colado no Hamilton. Ou seja, o ritmo do Hamilton estava inferior, mais lento que o ritmo do Leclerc. Volta 52, a equipe manda Hamilton trocar posição. Volta 52. Hamilton estava a 2,5 segundos do Antonelli, mas o Leclerc estava sofrendo atrás do Hamilton. Leclerc, nesse momento, na verdade, há umas 5 ou 6 voltas atrás, Leclerc tinha mais ritmo que Hamilton. Antes da troca de posição, Hamilton reclama um pouquinho, dizendo que ele estava conseguindo alcançar o Antonelli. Mas mesmo assim, a equipe pede para trocar. E depois, o Leclerc mandou um podcast no rádio da Ferrari. Basicamente falando, beleza, agora não adianta mais nada, meu pneu está sobreaquecido, faltam só 5 voltas aí pro final, e depois nós conversa. Nesse nível, pessoal, nesse nível. Lembrando a vocês, depois dessa semana ainda, farei um vídeo exclusivo em ordem cronológica de todo esse acontecimento, com todos os rádios traduzidos para vocês. E a corrida seguiu mais tranquila, volta 55, Verstappen estava escorregando com seu carro já de pneus duros, mostrando que de fato o carro da Red Bull estava difícil, gastava muito pneu, no final da corrida não tinha mais condições de colocar ritmo. Nesse momento, Verstappen estava a 3 segundos do Russell e o Russell a 32 segundos dos Norris e Norris a menos de 4 segundos do Piastri. Norris tirou bastante tempo do Piastri, hein? O Verstappen chegou a ficar a 1,5 segundos do Russell durante esse período, tá? Mas infelizmente não teve ritmo para acompanhar o Russell. Acabou perdendo tempo. Vocês viram, né? Verstappen estava com dificuldade e os pneus estavam bem gastos. Albon em quinto, Antonelli em sexto, Leclerc em sétimo, já tinha trocado a posição, Leclerc estava a 2 segundos do Antonelli e estava reduzindo bastante a diferença, o que leva a crer que, teoricamente, se a Ferrari não tivesse trocado a posição com Hamilton, Leclerc teria alcançado Antonelli, porque o que Leclerc freou quando deu a posição para o Hamilton não foi brincadeira. E aqui eu vou mostrar isso para vocês. Atenção! Atenção aqui, pois isso a TV e nenhum outro resumo mostra. Na volta anterior à troca de posições, Leclerc tinha virado 30,9 e Hamilton 30,8. Na volta em que Leclerc praticamente freou o carro na reta para dar a posição para Hamilton, Leclerc virou 32,2. Ou seja, Leclerc perdeu facilmente 1,5 segundos só para deixar Hamilton passar ele, porque Hamilton estava exigindo isso no rádio. E na volta 55, já algumas voltas depois em que a Ferrari destrocou as posições, Leclerc estava a 2 segundos do Antonelli. Se descontarmos 1,5 segundos que ele perdeu freando para o Hamilton passar, ele já estaria no DRS do Antonelli. E com os pneus em melhores condições, porque não estariam superaquecidos, por ter andado muito tempo atrás do Hamilton. Entendendo porque Leclerc mandou um podcast que depois vou traduzir para vocês em outro vídeo específico? Pessoal, se antes dessa corrida Leclerc já estava nas entrevistas que eu trazia para vocês aqui diariamente, Leclerc já estava se distanciando da parceria com Hamilton, depois dessa corrida, os bastidores da Ferrari devem estar pegando fogo. E é claro que vou trazer mais informações para vocês ao longo da semana.
Agora, última volta e a situação do Hamilton não poderia ser pior. O Sainz, aquela Williams que as duas Ferraris ultrapassaram basicamente de forma humilhante. Sainz recebeu um passadão duplo da Ferrari. Sainz foi todo esse período recuperando seu ritmo e na última curva do circuito basicamente tentou um passadão para cima do Hamilton, teve toque, teve roda com carenagem, empurrou Hamilton para fora. Que disputa, meus amigos! Tô até arrepiando aqui, ó. Mas mesmo assim Hamilton se deu melhor e conseguiu chegar na frente do Sainz. E a corrida terminou assim, Piastri em primeiro, ganhando 3 posições da sua largada, Norris em segundo, a 4,5 segundos do Piastri, Russell em terceiro, a 33 segundos do Norris. 33 segundos, o que essa McLaren andou aqui não tá escrito. Verstappen em quarto, a 2 segundos do Russell, Albon em quinto, pessoal, que impressionante isso. Antonelli em sexto, a 1,5 segundos do Leclerc, pessoal, 1,5 segundos. Reforço, se a Ferrari não tivesse cedido a reclamação do Hamilton, Leclerc poderia ter ultrapassado Antonelli. Pelo menos chegaria. Isso, tecnicamente, iria acontecer. Hamilton em oitavo, ganhando 4 posições em relação à sua largada. Sainz em nono, perdeu 3 posições em sua largada e terminou a 3 décimos só do Hamilton. Tsunoda pontuou com a Red Bull, hein? Hadjar, Ocon, Gasly, Hülkenberg, Alonso e Stroll, esses que terminaram a corrida. Lawson, Bortoleto, Berman e Durhan retirados da corrida. Classificação atualizada pós-GP de Miami é Oscar Piastri em primeiro, com 131 pontos, Norris em segundo com 115, olha a diferença aí, hein? Max em terceiro com 99, Russell em quarto com 93. Terceira posição está disputada, Leclerc em quinto com 53, tá bem distante aí do Russell e do Verstappen. Kimi Antonelli em sexto com 48, olha o novato da Mercedes, hein? Hamilton em sétimo com 41, Albon em oitavo com 30 pontos, Ocon em nono com 14, Stroll em décimo com 14 também, Tsunoda, Gasly, Carlos Sainz em 13º, Nico Hülkenberg, Berman e Hadjar sem pontuar ainda, Lawson, Alonso, Durhan e Bortoleto. Nas equipes, McLaren mais líder do que nunca, 246 pontos, Mercedes em segundo, 141, Red Bull 105, Ferrari 94, próximo da Red Bull. Os pontos da Red Bull são praticamente só do Verstappen, né? Praticamente. Williams em quinto, Haas em sexto, Aston Martin em sétimo, Racing Bulls, Alpine e Stake em último colocado. Pessoal, como eu disse para vocês, muita coisa interessante aconteceu, momentos intrigantes, polêmicos, que eu vou lançar vídeos ao longo dessa semana analisando tecnicamente de forma dinâmica e empírica esses momentos, beleza? Então conto com o seu like no vídeo, a sua inscrição, seu compartilhamento para os amigos e ó, se possível, vire membro do canal e participe da minha comunidade. E os membros do canal também podem participar do conteúdo, é só combinarmos. R$15 por mês, você já me ajuda, porque o nosso conteúdo é diferenciado. Aqui na telemetria, você entende o que acontece na corrida.